Olá pessoal, aqui é o professor Charlton. Estamos aqui para comentar e tirar as dúvidas sobre mais um assunto de física. Olá pessoal, vamos falar hoje sobre movimento circular uniforme. O que caracteriza o movimento circular uniforme? Para ser uniforme, ele tem que ter uma velocidade com módulo constante, assim o tempo gasto para executar uma volta será sempre o mesmo. Então, movimento circular uniforme, também conhecido como MCU. Né? O que nós temos de importante no MCU? Primeira grandeza importante é o período, que é o tempo gasto para executar uma repetição. Então, poderia ser um pêndulo, o tempo para ele ir e voltar é o tempo de uma repetição, é o período. Uma pessoa no balanço, o tempo que ela gasta para ir e voltar também é o período. E no movimento circular, o tempo gasto para completar uma volta é o período de repetição de uma volta. Né? Outra grandeza aqui importante é a frequência, que indica o número de repetições por um intervalo de tempo. Podemos medir aqui a frequência do batimento cardíaco, né? Indica o número de batimentos do coração por determinado intervalo de tempo, ou a frequência de rotação de uma bailarina, implica o número de rotações, número de repetições desse movimento por intervalo de tempo. Se nós pensarmos em uma repetição, esse N vale 1, e esse ΔT seria o período, que seria o tempo de uma repetição. Unidades importantes, sistema internacional, período em segundos, frequência seria em hertz, que é repetições por segundo. É muito comum utilizar o período em minuto e a frequência em RPM, repetições por minuto. Indica o número de repetições que são realizadas a cada minuto. Então, uma conversão de unidades importante é RPM para Hertz e Hertz para RPM. Para transformar RPM em Hertz, é só dividir o valor por 60. Para converter Hertz para RPM, é só pegar esse valor e multiplicar por 60. Né? Outra grandeza importante aqui, velocidade angular, representado pela letra ômega. Então, ômega implica a velocidade angular. À medida que o corpo está executando um movimento, vai surgir um ângulo aqui que está variando. A variação do ângulo, Δθ, é o ângulo final menos o ângulo inicial. E ao dividir a variação do ângulo pelo intervalo de tempo, nós chegamos na velocidade angular. Né? Uma coisa importante, quando o corpo executa uma volta, nós temos um ângulo de 360 graus. Esse ângulo equivale a 2π radianos. Então, aqui nós vamos trabalhar com ângulo em radiano e não em graus. Né? E o tempo completo em uma volta é o período. Né? Então, aqui nós teríamos o período de repetição desse movimento. Né? Uma outra grandeza importante é a aceleração centrípeta. Sempre que o corpo estiver executando uma volta, tem uma força que aponta para o centro da trajetória. Essa força produz uma aceleração que também vai sempre apontar para o centro, que é conhecido como aceleração centrípeta. No caso de um movimento de uma Lua, por exemplo, em torno da Terra, essa força que aponta para o centro seria a força gravitacional. Se você estiver girando o objeto preso no fio, a força que aponta para o centro seria a tração no fio. Porém, qualquer movimento circular, qualquer curva, tem uma aceleração que aponta para o centro, que é chamada de aceleração centrípeta, que pode ser calculado aqui de duas formas. Ou velocidade escalar linear ao quadrado dividido pelo raio, ou velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Fazendo aqui um resumo, F minúsculo, frequência, T maiúsculo, período, ômega, velocidade angular, V, velocidade escalar linear e aceleração centrípeta. Frequência pode ser o número de voltas pelo tempo ou o inverso do período, e o período inverso da frequência. Ômega é o ângulo dividido pelo tempo. Se for uma volta, o ângulo é 2π e o tempo é o período.
Se eu substituir o período por 1 sobre f, eu chego que ômega é 2π vezes a frequência. Para descobrir o v, temos uma equação muito importante. Velocidade escalar linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Sempre a grandeza escalar é igual à grandeza angular vezes o raio. Vale também para o ΔS. Variação da distância escalar é igual a variação angular, ΔΦ. Aqui eu estou utilizando φ. Aqui também estou utilizando φ. Anteriormente tinha utilizado θ, mas é só uma questão de notação. Então, a distância escalar é igual a delta, variação do ângulo, né, ΔΦ vezes o raio. Sempre escalar é igual a angular vezes o raio. Chegamos aqui no V igual a ωr. Para aceleração centrípeta, temos o V ao quadrado sobre R, ou ômega ao quadrado vezes o raio, que já tínhamos visto anteriormente. E não podemos esquecer aqui das unidades de medida. Período e frequência, nós já tínhamos falado, né? No SI é segundo e hertz, muito comum usualmente em minuto, e RPM para frequência. O ângulo sempre em radiano, tanto usual quanto SI. Ângulo a gente vai trabalhar quase 100% dos casos em radiano, né? No SI sempre radiano. Distância metro, velocidade metro por segundo, velocidade angular radianos por segundo. A unidade usual pode variar um pouco, né? Mas aqui nós temos as principais unidades que são utilizadas aqui no sistema usual, né? Então, é o que nós tínhamos para falar sobre o movimento circular. Vamos fazer um exemplo para aplicar isso aqui. Aqui o nosso exemplo. Considere que o raio de uma trajetória, o raio da trajetória, seja de 20 centímetros e que ele percorre um arco de 40 centímetros em 2 segundos. Então, nós temos o raio, que é 20 centímetros. Aqui, 40 centímetros é a distância, é o ΔS. E 2 segundos não é o período, porque não é o tempo de uma volta. Então, isso é um ΔT qualquer. Ele pediu a frequência. Como que eu vou descobrir a frequência? Uma equação que nós conhecemos, ômega é 2π vezes a frequência. Aqui aparece a frequência que a questão está pedindo. Nessa questão, eu quero encontrar a frequência em RPM, repetição por minuto, e vamos adotar o π igual a 3. Porém, para aplicar essa equação, eu ainda não conheço o ômega. Vou utilizar essa equação aqui, V igual a ômega R, para descobrir o ômega primeiro. E nessa equação nós não conhecemos o P. Então, primeiro tem que aplicar V, que é igual a ΔS sobre ΔT. ΔS e o ΔT nós conhecemos, 40 sobre 2, 20. Não mudei o limite do sistema internacional, então fica 20 centímetros por segundo. Aplicando V igual a ômega R, o V é 20. Ômega eu quero e o raio também é 20. Passa dividindo, então ômega 1 radiano por segundo, né? Aplicando por último nessa equação, o ômega é 1, 2 vezes o π que é 3, 2 vezes 3, 6, passa dividindo, a frequência é 1/6 de hertz, né? Como eu quero em RPM, para passar hertz para RPM, é só multiplicar por 60. 1 sobre 6 vezes 60 resulta em 10 RPM. Então, esse é o exercício que a gente tinha para aplicar aqui.